Em Daniel, capítulo 2, versos 27 e 28. Eu vou fazer o seguinte, esse microfone ele alcança ali? Não? Não, né? Lê para mim, Christopher. Lê para mim esses versos aqui, cara. Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Obrigado, Christopher. Primeiro segredo de Daniel, verso 28, olha lá. Há um Deus nos céus. Daniel sabia que há um Deus nos céus. Daniel sabia que existe um Deus nos céus. Daniel conhecia a Deus. Esse é o primeiro segredo. Eu também louvo a Deus, porque todo mundo aqui conhece a Deus. Todo mundo aqui sabe que há um Deus no céu. Mas saber que há um Deus no céu não é tudo, é o começo. Daniel conhecia esse Deus. Mas não é só saber, você também tem que conhecê-lo melhor. Porque lá em João 17,13 está escrito o quê? E a vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. É preciso saber que Deus existe, mas é preciso conhecê-lo. E Daniel conhecia esse Deus. Mas não basta só conhecer esse Deus. Não basta só conhecer esse Deus. Abra lá em Daniel, no mesmo capítulo, no capítulo 2, os versos 17 e 18. Mesmo capítulo, os versos 17 e 18. A história é a seguinte, filhos. O rei tinha dado um decreto para matar todos os sábios da Babilônia, e Daniel era um deles. Tá? Então havia um decreto de morte. O que Daniel fez? Verso 17 e 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios das Babilônias. Daniel conhecia Deus, mas Daniel tinha uma outra coisa, sabe qual que era? Daniel dependia de Deus. E gente, como é? Se há uma coisa que a gente, principalmente os homens, tá? A gente gosta de fazer é resolver problema, tá ligado? A gente adora resolver problema. Alguns não gostam muito de matemática, né? Mas tudo bem. A gente adora resolver problema. E a gente adora resolver problema assim, sozinho, gente, geralmente. Está tão acostumado. E a gente resolve tudo sozinho. Aliás, as mulheres às vezes ficam tão nervosas com isso, porque elas às vezes só querem desabafar, né? Eu só quero desabafar. Me ouve, por favor. E a gente faz o quê, homens, né? A gente ouve, mas a gente quer resolver o problema dela, a gente fica dando palpite, né? Aí ela fica nervosa com a gente. Só quero falar! Se ela falasse isso, tá bom, mas eu não falo também. Ela fica triste e sai. Estou aprendendo, Regina. Um dia eu vou chegar lá. Então, nós homens gostamos de resolver problemas. E o pior é que a gente faz isso tão acostumado, que a gente faz isso sozinho tantas vezes, que acaba que a gente não depende de Deus. A gente esquece de que diante de qualquer problema da nossa vida, a gente tem que primeiro olhar para onde? Para cima. Eu admiro Daniel, porque Daniel, sabe, Daniel olhava para cima. Aí você fala, também ele estava aqui com decreto de morte, até eu ia olhar para cima. Eu falo, não, sabe por quê? Por que Daniel sabe por que Daniel olhava para cima na situação grave? Porque ele estava acostumado a olhar para cima nas pequenas situações. Tem gente que acha que na tentação, quando está sendo tentado, tem que ler a Bíblia. Não. Quando está sendo tentado, você não tem que ler a Bíblia, não. Você tem que ler a Bíblia antes. Diariamente. Você tem que aprender a olhar para cima todos os dias, nos pequenos problemas, para quando vier os grandes problemas, você não titubear, você já está acostumado a olhar para cima. O sujeito não lê a Bíblia o dia inteiro, não lê a Bíblia, o mês inteiro está sem ler a Bíblia, vem a tentação, ele vai ler a Bíblia, vai adiantar alguma coisa? Mesma coisa que lutar com o Mike Tyson sem comer o mês inteiro. A gente tem que ter o costume de depender de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos momentos da nossa vida, e Daniel tinha esse costume, e quando chegou a hora da decisão grande, a vida dele estava em risco, o que ele fez?
automático, olhou para si, ele tinha esse costume. O segredo de Daniel, conhecia Deus, dependia de Deus. Dependia de Deus. Mas Daniel tinha uma outra coisa que é importante, viu, desbravador e desbravadora? Firmeza de propósito. Daniel 1, capítulo 1, verso 8 diz assim: mas Daniel propôs no seu coração, resolveu no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Daniel tinha um propósito, tinha uma firmeza de propósito, e ele colocou algumas decisões na vida dele. Quando ele colocou essas decisões na vida dele, sabe o que ele fez? Seguiu em frente e cumpriu essas decisões. É fácil? Não, mas ele fez. Por quê? Porque ele dependia de Deus. Está tudo junto, está tudo ligado. Daniel tinha firmeza de propósito, dependia de Deus, conhecia Deus. Daniel também tinha, sabe uma coisa que nós sentimos falta? É discernimento espiritual. Daniel tinha discernimento espiritual e Daniel tinha uma outra coisa, uma vida de oração. Sobre esses dois tópicos eu quero ler um verso só, que mostra que ele tinha essas duas coisas. Daniel capítulo 6, o verso 10. A história é a seguinte: o rei foi enganado por alguns dirigentes e lançou um decreto. Todo mundo tinha que fazer pedidos somente a ele, ninguém podia orar para Deus nenhum, senão ia para a cova dos leões, né? E o que aconteceu? Quando Daniel ficou sabendo desse decreto, olha o que Daniel fez, verso 10 do capítulo 6. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, colocava-se de joelhos 3 vezes ao dia e dava a Deus graças e orava, como costumava fazer. Daniel tinha duas coisas que esse verso me diz. Primeira coisa que Daniel tinha, uma vida de oração. É aquilo que eu falei antes. Ele dependia de Deus nos momentos normais. Ele tinha esse costume, está aqui, ó, como costumava fazer. Daniel tinha o costume de fazer o quê? Orar 3 vezes ao dia. Todos os dias. Quando chegou a hora de orar, o que ele fez? Agora tem uma coisa, gente, e a gente cai nessa daqui também, hein? Cuidado meninos, cuidado meninas. Chegou o decreto, né? Agora se você orar, você vai morrer, viu? Se você orar, você vai morrer. Daniel tinha o costume de orar, não tinha? Quantas vezes? 3 vezes por semana. Aonde que ele orava? De frente, como todo bom judeu, orava voltado para Jerusalém. De janela aberta, não era assim? Todo mundo via. Você estudar arquitetura babilônica, tinha janelas grandes assim. Todo mundo via, todo mundo sabia que Daniel estava orando. Ele tinha esse costume, ele fazia isso 3 vezes ao dia. Foi por isso que eles fizeram aquele decreto, por isso que aqueles caras ficaram, né? E aí o que aconteceu? Quando ele soube do decreto, olha, sabe o que muitos de nós íamos fazer? Sabe o que muitos de nós íamos fazer? A gente ia chegar naquele dia em casa e ia ajoelhar do lado da cama, sabe? Ia fazer uma oração ao Senhor, ó, só esse mês, vou orar aqui, vou continuar orando 3 vezes, beleza, mas só esse mês aqui do lado da cama, beleza? Deus entende, né? Deus entenderia, né? Pode até ser que Deus entenderia, mas uma coisa, eu não entendo se eu faço isso. Se Daniel fosse lá do lado da caminha dele, fechasse a cortina e falasse, agora eu vou orar aqui, tá bom, Senhor? Só esse mês. Daniel não entenderia uma coisa, e eu dou graças a Deus que Daniel entendia, ele tinha discernimento espiritual, ele entendia. Se Daniel fosse orar do lado da cama ali, ajoelhadinho, sem ninguém ver, quem que ganharia a batalha? Quem que ganharia o war? Era Deus? Daniel sabia que havia um conflito rolando no mundo e que a decisão dele e que a vida dele glorificaria a Deus ou não. Ele sabia a carta objetivo que ele ganhou de Deus, glorificar a Deus. E ele sabia que naquela hora, se ele mudasse de atitude, quem seria glorificado seria o diabo e não Deus. O plano do diabo era tão bom que o diabo pensou assim, olha, se ele obedecer a Deus, ele morre. Se ele não obedecer, ele vai desonrar a Deus. Eu vou ganhar de qualquer jeito. A estratégia do inimigo é difícil, viu? Ele faz para a gente ganhar de qualquer jeito. Ele ganha de qualquer jeito. Eu dou graças a Deus porque quando Deus põe a mão, a coisa muda.